O Botafogo vive um dos momentos mais turbulentos desde a chegada da SAF, e na noite deste sábado, após protestos da torcida nos arredores do Newton Santos, John Textor resolveu aparecer. O dono da SAF do Botafogo concedeu uma entrevista ao vivo ao canal Arena Alvinegra, uma mídia independente ligada ao clube, e falou sobre a crise financeira, o transfer ban, a falta de contratações e principalmente sobre a falta de transparência que vinha incomodando a torcida nas últimas semanas. Logo de cara, Textor pediu desculpas, reconhecendo que o torcedor ficou no escuro por tempo demais e afirmou que o aporte financeiro necessário para o clube foi aprovado recentemente pelo conselho da Eagle Football, com a entrada de novos investidores e que o dinheiro deve chegar ao Botafogo já na próxima semana. Segundo Textor, o silêncio não foi por descaso, mas por estratégia. Ele explicou que por estar negociando diretamente com a Ares, além de outras figuras importantes dentro da estrutura da Eagle, como Michel Kong, essas conversas precisavam ser mantidas em sigilo absoluto. De acordo com ele, qualquer vazamento poderia prejudicar o clube, enfraquecer as negociações e até atrapalhar a chegada do dinheiro. Textor afirmou que esse foi um daqueles momentos difíceis em que ele sabia que tinha uma solução encaminhada. Sabia que os torcedores ficariam satisfeitos com o desfecho, mas simplesmente não podia contar nada enquanto o processo não fosse concluído. E aqui já surge o primeiro ponto de análise. Do ponto de vista empresarial, o argumento faz sentido. Negociações desse porte realmente exigem confidencialidade, mas do ponto de vista do torcedor, a sensação foi de abandono total, especialmente em um momento em que o clube estava sofrendo transfer ban, não conseguia contratar e via seus rivais se reforçando normalmente. Textor reforçou que mesmo sendo o acionista majoritário da Eagle Football, ele não toma decisões sozinho. Segundo ele, existe um conselho com diretores independentes e qualquer movimentação desse nível precisa passar por aprovação formal. A boa notícia, segundo o próprio Textor, é que nos últimos 2 dias, esse conselho finalmente deu sinal verde para a injeção de capital no Botafogo. Ele destacou que esse financiamento já vinha sendo discutido há algum tempo, mas só agora foi aprovado oficialmente, o que destravou a situação financeira do clube. Ele voltou a pedir desculpas pela falta de transparência, reforçando que o sigilo não era uma escolha pessoal, mas uma necessidade do processo. Aqui entra um ponto importante. O problema não foi apenas o silêncio, mas a falta de comunicação mínima. Talvez o erro não tenha sido não revelar valores ou detalhes, mas não tranquilizar a torcida antes que a crise explodisse a ponto de gerar protestos. Outro ponto relevante da entrevista foi quando Textor explicou a origem desse dinheiro, diferente do que muitos torcedores temiam. Ele negou que se trate de mais um empréstimo tradicional que aumentaria o endividamento do clube. Segundo ele, o aporte vem de investidores amigos pessoais, pessoas muito ricas, que já tiveram histórico de sucesso com ele em outros negócios. Como na empresa Fubo, esses investidores, de acordo com o Textor, entram com uma estrutura pensada para que no futuro possam se tornar sócios da SAF do Botafogo ao lado dele. Formalmente, o conselho aprovou o que ele chamou de empréstimo de acionistas, mas com um caminho claro para a aquisição de participação na empresa. Na visão de Textor, isso é extremamente positivo, porque reduz a dependência do Botafogo em relação à antiga estrutura da Eagle e principalmente a Ares. Esse trecho da fala de Textor é talvez o mais delicado e o que merece maior atenção da torcida. Ao mesmo tempo em que ele apresenta essa movimentação como algo saudável, trazendo investidores fortes e criando independência financeira, também fica claro que o Botafogo ainda está profundamente ligado a uma estrutura empresarial complexa, com decisões que nem sempre passam diretamente pelo clube. A promessa de independência futura soa bem, mas para o torcedor, o que pesa é o presente. E no presente, o Botafogo sofreu transfer ban, perdeu tempo de mercado e viu sua competitividade ser afetada justamente por entraves financeiros e burocráticos. Textor seguiu defendendo que a entrada desses investidores é extremamente positiva a longo prazo, destacando que são pessoas com quem ele já trabalhou, confia e teve sucesso no passado. Segundo ele, qualquer movimento que traga esse tipo de perfil para a estrutura do Botafogo como possíveis proprietários é benéfico para o clube no futuro. Mais uma vez, o discurso é coerente no papel, mas esbarra em um problema clássico das SAFs. O torcedor não vive de projeção futura, ele vive de resultado, de time competitivo e de respostas rápidas dentro de campo. Na parte final da entrevista, John Textor tentou acalmar ainda mais os ânimos, falando diretamente sobre futebol. Ele afirmou que já deu sinal verde para que os dirigentes do clube, como Alessandro Brito e Tairo Arruda, sigam com as contratações que estavam pendentes. Segundo ele, há 2 dias ligou pessoalmente para os diretores, autorizando a assinatura dos contratos com todos os alvos restantes, que já haviam sido observados e aprovados pelo departamento de futebol. Textor fez questão de frisar que não falaria nomes, mas garantiu que os principais jogadores desejados pelo clube agora podem assinar normalmente. Sobre o transfer ban, Textor foi cauteloso. Disse que o dinheiro foi aprovado para ser depositado ainda nesta semana, mas evitou cravar datas específicas por se tratar de transferências internacionais, que envolvem burocracia bancária. Ainda assim, afirmou com todas as letras que o problema do transfer ban está resolvido, que o financiamento foi aprovado pelo conselho da Eagle e que o Botafogo está, segundo ele, totalmente financiado. Ele encerrou dizendo que isso é tudo o que poderia falar no momento. A entrevista de John Textor traz alívio, mas não encerra o debate. Ela explica muita coisa, esclarece o motivo do silêncio e aponta uma solução financeira concreta no curto prazo. Ao mesmo tempo, reforça uma crítica que a torcida já vinha fazendo.
O Botafogo precisa melhorar. E muito. Sua comunicação. Não dá pra deixar o torcedor semanas no escuro. Ainda mais em um cenário de crise, transfer ban e incerteza no mercado. A promessa agora é de dinheiro chegando, contratações sendo destravadas e um futuro mais independente. Resta saber se na prática isso vai se confirmar rapidamente dentro de campo. Porque no Botafogo, como a própria torcida já mostrou nos protestos, paciência tem limite.